O importante de saber sobre a mama que tem o mamilo protuso é porque ela prejudica a mamada no sentido de o bebê se engasgar, porque esse mamilo ele vai ser projetado no interior da garganta do bebê. Deixa eu pegar a minha Maria Eduarda. Ó, ela vai entrar muito na gargantinha do bebê. Isso vai fazer com que o bebê fique desconfortável, certo? Mas existe uma posição que ele consegue se alimentar, que é inversa. Quando você faz a mamada inversa, ele vai conseguir mamar e o mamilo não vai ser muito projetado na gargantinha dele, certo? O importante em saber qual o tamanho do estômago do bebê é para que a mãe não se preocupe se ele não está se alimentando, porque muitas mães não sabem que o estômago do bebê é desse tamanho. Então, ela acha que precisa produzir bastante leite para poder o bebê se alimentar. No entanto, a natureza é sábia e o que ela vai produzir, tirando as exceções, se ela tiver algum problema que prejudique a produção do leite, tá? Tirando algum problema que prejudique a produção do leite, ela vai produzir exatamente o que o bebê vai precisar, tá? Depois do período da pojadura, o que acontece? A mãe começa a produzir exatamente o que o bebê precisa, tá? Como que funciona? Toda vez que o bebê se alimenta, é transmitido para o cérebro que precisa produzir porque a mama esvaziou, certo? Então, bebê mamou, vai uma mensagem para o cérebro dizendo: produz leite, que o bebê já secou o que tinha aqui. Então, quando você introduz alguma coisa que atrapalhe essas mamadas, essa mensagem ela não vai. Então, isso vai acontecer a diminuição da produção do leite. Porque quando ele mama, mesmo que seja a mamada não nutritiva, que é quando ele se assusta por algum problema e ele se desorganiza e precisa se alimentar, sugar para se organizar, isso faz com que a sua produção fique preservada. Quando você introduz a chupeta, ela vai tirar esse momento de sucção não nutritiva e vai fazer com que o seu cérebro não receba mais a mensagem que precisa produzir. Então, quando não usa, cai no desuso. Então, quando você não está deixando o bebê sugar ao seio, vai diminuir a produção do leite. Isso pode se caracterizar uma hipogalactia por conta da ausência do bebê ao seio, ok? Um ponto importante que você precisa entender sobre a mama é que ela, deixa eu abrir aqui esse pepetão, ela tem os alvéolos, certo? Que é onde fica o leite. Então, isso daqui fica armazenado o leite. Aquela mensagem que eu falei, que vai para o cérebro, ela vai ficar armazenada, o leite aqui. Quando o bebê mama, o leite que estava aqui sai pelos ductos e é projetado no mamilo, tá? Então, o leite saiu, a mensagem vai para o cérebro. Se o bebê não está mamando, o que pode acontecer é o engurgitamento mamário, que vai ficar o leite retido. Pode acontecer dor, vermelhidão na mama
E também pode aparecer as nodulações, muito comuns, que você pode até sentir nódulos na mama, certo? Uma mama engurgitada, você pode reconhecer ela através dos nódulos. Quando você toca ela, você percebe como se tivesse caroço na sua mama. Isso deixa a mama da mulher bastante dolorida devido a esse acúmulo de leite, e ela pode ficar avermelhada, quente, certo? Isso precisa ser avaliado para poder solucionar o problema. Como que pode ser solucionado esse problema do engurgitamento mamário? Antes da mamada, de oferecer o peito para o bebê, você massageia sua mama, certo? Nas 4 posições, massageia. Em seguida, você vai fazer uma ordenha de alívio, tá? Puxando o leite. Você pode, como por exemplo, se você sentir nodulações nessa região da axila, você também massageia ela, tá? Porque aqui também tem glândulas, tá? E ficam engurgitadas também. Então, você massageia nas 4 posições, faz a ordenha trazendo o leite que tá nos alvéolos para os ductos, e isso vai ser projetado para o bebê. Esse leite, se ele estiver saindo em jato, nesse momento você não ofereça para o bebê, porque esse jato vai fazer com que o bebê se engasgue. Mesmo em uma mama normal, que tem um mamilo normal, esse jato vai fazer com que o bebê se engasgue, porque ele não vai conseguir fazer o padrão suga, respira, engole. Ele não conseguindo fazer esse padrão, ele vai se engasgar e vai ficar chorando, tá? Então, pode acontecer que a mãe diga que o bebê não está querendo o seio por esse motivo, dele ficar se engasgando pelo volume do leite. Então, quando você estiver fazendo essa ordenha, você faz ela até que ele comece a gotejar. Quando começar a gotejar, você já pode oferecer a mama para o bebê, porque ele vai conseguir sugar e vai fazer o padrão de suga, respira, engole. Um ponto importante que eu gostaria de falar com vocês, com relação aos cuidados com o bebê, é na condição de limpeza do umbigo. Como que pode ser feito a limpeza do umbigo do bebê? Porque o bebê, ele sai da maternidade com o umbigo clampado, tá? E alguns dias ele vai cair. Entre 5 a 7 dias esse umbigo tá caindo. Mas é preciso que seja feita a limpeza, tá? Como que você faz? Utilizando o álcool A70 e cotonete. Com o cotonete, você vai molhar a ponta do cotonete com o álcool e vai fazer movimentos de dentro para fora, proximal, distal, do coto do umbigo. Você vai pegar do coto umbilical para fora, fazendo movimentos rotativos com o cotonete, girando e limpando, tá? Nunca você deve levar daqui para cá. Você sempre deve limpar daqui para cá, do umbigo para fora. E tem secreção? Despreza aquele cotonete, pega um cotonete limpo e vai continuando até realizar a limpeza. Ah, Marta, quando que eu tenho que fazer essa limpeza do umbigo do bebê?
Sempre que for dar banho, porque precisa ficar sequinho e você vai secar exatamente com isso, tá? E quando o bebê fizer cocô. O ideal é que quando o bebê fizer cocô, você, além de limpar toda a parte íntima do bebê, ele seja banhado, certo? Mas às vezes você está num local que não tem condição de você dar banho, mas você pode estar realizando essa limpeza do umbigo, sempre de perto do umbigo para fora, ok? Com relação a cuidados com o bebê, o ponto observado é a questão do podemos avaliar o choro do bebê quando ele está chorando e você não consegue identificar porque ele acabou de mamar. Isso pode ser muito classificado como desorganização neurológica. Quando o bebê nasce, ele ainda vem se preparar para o mundo exterior. Então a gente chama de esterogestação. Esse bebê, ele estava dentro da barriga da mãe, ele estava agasalhado no ventre. Quando ele sai, existem bebês que ainda ficam na posição fetal, como a gente chama. Comumente a gente vê as pessoas deixando o bebê solto. Isso faz com que qualquer movimento brusco, qualquer barulho, faça com que o bebê se assuste. O que a gente chama são os reflexos de Moro. O bebê, quando ele nasce, ele é avaliado em vários reflexos. O reflexo de Moro, você percebe quando ele se assusta com alguma coisa e ele abre os bracinhos. Eu acho que vocês já perceberam. Quem já viu algum bebê que você mexe em alguma coisa nele, ele se assusta e abre os bracinhos. Isso desorganiza o bebê. Por isso que nas maternidades é comum a gente ver ele envolto num paninho que fica parecido um charutinho. Porque essa posição dele ficar envolto nesse tecido vai deixar ele acomodado e se sentindo seguro, como se ele ainda estivesse no ventre da mãe. Isso vai ajudar para que ele não se desorganize neurologicamente e não se assuste, tá? Então, se o seu bebê está chorando, observe se tem algum barulho em volta, se tem ruído, som, aqueles móveis que as pessoas gostam de colocar nos beiços. Aquele som para um bebê recém-nascido, ele não é bom, porque ele vai desorganizar. Então, você tem que observar quais os movimentos do ambiente, quais os ruídos externos que podem estar deixando o seu bebê assim, tá? Alguém pode desligar? Aqui pra mim? Alguém? Ninguém? Ninguém? Ai. Ninguém desliga.